Fala pessoal, antes de começar a nossa aula, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, ativassem o sininho para obter as notificações dos novos vídeos, compartilhassem os vídeos e indicassem o nosso canal para aquelas pessoas que querem passar no vestibular ou que têm dificuldades em química. Valeu, é Nox! Para você que acompanha o canal Enox Química, vou lançar agora uma série de aulas sobre modelos atômicos. Então a gente vai falar sobre os modelos de Dalton, os modelos de Thomson, os modelos de Rutherford, os modelos de Bohr e o modelo da mecânica quântica de Schrödinger. Acompanhe aí a nossa série de aulas. Dando continuidade à nossa série de aulas sobre modelos atômicos, o modelo que a gente vai ver hoje é o modelo planetário de Rutherford. Vamos acompanhar? É Nox, galera! O modelo atômico de Rutherford ele foi proposto em meados de 1911. E esse modelo é interessante porque ele abriga duas regiões distintas no átomo. Aqui nós temos uma região que ele denominou como núcleo e aqui, nessa parte mais externa, a região denominada eletrosfera. O interessante aqui é que o núcleo é positivo, pois ele abriga as partículas prótons, chamados prótons. E a eletrosfera ela é negativa, pois ela abriga partículas negativas, que são os elétrons. O modelo de Rutherford é conhecido também como modelo planetário, porque ele prevê órbitas elípticas ao redor do núcleo. E outra coisa que é muito interessante é a respeito da maior densidade da massa no núcleo. Ou seja, quer dizer que as partículas que compõem o núcleo, elas possuem a grande densidade em termos de massa com relação ao átomo todo. Isso significa que a massa dos prótons, que até então ocupam o núcleo atômico, eles basicamente se somam para compor a massa inteira do átomo. E a massa dos elétrons são massas praticamente desprezíveis em níveis de ensino médio. A gente só vai considerar a massa dos elétrons em estudos mais aprofundados. Uma das limitações do modelo de Rutherford diz respeito à questão dos elétrons não perderem energia e por que eles não colidem com o núcleo. Essa é uma das grandes questões que limita esse modelo atômico. O aspecto positivo desse modelo atômico é a questão do descobrimento de um núcleo atômico, da existência de um núcleo rodeado, então, pela eletrosfera. Bom, então, se a massa está praticamente concentrada no núcleo, a gente diz que o próton ele tem uma massa de uma unidade atômica, 1U. E com relação ao elétron, o elétron ele tem uma massa 1840 vezes menor que a de um próton. Ou seja, se eu dividir um próton em 1840 partes iguais, uma dessas 1840 partes corresponde à massa de um elétron. Bom, percebam que eu não citei o nêutron aqui. O nêutron que também tem massa de uma unidade atômica, ou seja, prótons e nêutrons possuem a mesma massa, uma unidade atômica, 1U. Eu não citei o nêutron aqui porque no modelo de Rutherford o nêutron ainda não havia sido descoberto. Para entender a transição do modelo atômico de Thomson para o modelo atômico de Rutherford, a gente tem que entender o mecanismo desse experimento, que consiste no bombardeamento de partículas alfa em lâminas de ouro. O interessante é que essas partículas alfa, elas são oriundas do elemento polônio que está aqui nesse invólucro de chumbo. Vamos lá, vamos acompanhar na animação. Neste experimento, Rutherford utilizou um invólucro de chumbo para abrigar uma certa massa de polônio. Polônio é um elemento radioativo que emite partículas alfa. Quando essas partículas alfa atravessam essa fenda faz com que a trajetória das partículas emitidas sejam trajetórias retilíneas. Quando essas partículas alfa atingem a lâmina de ouro, a gente espera dois acontecimentos. O primeiro é que as partículas alfa permaneçam em trajetória retilínea, e o segundo é que algum tipo de desvio aconteça. Após a interação dessas partículas alfa com a lâmina de ouro, seja mantendo a trajetória retilínea ou seja sofrendo um desvio ou inclusive rebatidas, as partículas alfa elas acabam por bater
nessa placa curvada de sulfeto de zinco, aonde vai acontecer a marcação dessa placa. E isso é importante, pois é um dado qualitativo para Rutherford. Então, os dados experimentais, eles são muito claros. 99,99% das partículas alfa emitidas, elas ultrapassam em forma retilínea a lâmina de ouro. E mínimas quantidades acabam sendo desviadas ou rebatidas. De acordo com esses dados experimentais, não dá para se admitir que essa lâmina de ouro seja composta de átomos praticamente maciços, de acordo com o modelo de Thomson. Então é necessário um novo modelo atômico para entender a razão pela qual as partículas alfa continuam em trajetória retilínea sem, de fato, rebater nesses átomos que tecnicamente seriam do modelo de Thomson. Então quer dizer que a melhor explicação que Rutherford tinha para o experimento seria que, bom, se as partículas alfa elas estão positivamente carregadas, existe então nesse novo modelo a ser formulado uma região positiva distinta do átomo e uma região negativa. Essa região positiva ele chamou de núcleo e ela seria responsável pelos desvios das partículas alfa. E essa outra região ele chamou de eletrosfera, aonde os elétrons descobertos por Thomson estariam abrigados. Então, pessoal, para concluir, seria impossível, a partir do modelo de Thomson, que as partículas alfa atravessassem a lâmina de ouro nessa configuração. Então, por essa razão, fazendo um novo modelo, aí sim ficaria mais fácil dessas partículas alfa atravessarem a lâmina de ouro, pois a única forma de repelir essas partículas seria um núcleo atômico positivo. Então, haveria espaços entre os núcleos, ou seja, entre a eletrosfera, no caso, aonde as partículas alfa passariam sem menores problemas. Beleza, gente? Ficamos por aqui. E aí, pessoal? Tá gostando do canal? Tá curtindo as nossas aulas? Então se inscreva no canal, ative o sininho para obter as notificações dos novos vídeos, compartilhe os vídeos, compartilhe o nosso canal, indique os vídeos para aquelas pessoas que possuem dificuldade em química e também para aquelas pessoas que estão correndo atrás de uma vaga no vestibular. É nóis, galera, valeu!